Existiam 3 árvores, há muitos anos atrás, e elas eram novas, e elas tinham sonhos. Elas sonhavam que quando crescessem, fossem utilizadas para construir coisas diferentes. A primeira sonhava em ser um baú, que carregasse tesouros, ainda que ela fosse cortada, mas que ela carregasse tesouros. Já a segunda sonhava em se transformar um navio, que assim carregassem reis e rainhas. Já a terceira, ela apenas sonhava em ficar naquele monte, crescer e ser tão grande ao ponto de que quem olhasse para ela, olhasse para Deus e lembrasse de Deus. Passaram-se alguns anos, os lenhadores vieram. Lenhadores esses que não têm sonhos. Eles não pensam que árvores têm sonhos. E eles simplesmente cortam elas. Cortaram as 3. E as 3 foram levadas. A primeira foi transformada num estábulo que abrigava cavalo, vaca. As madeiras foram utilizadas para isso. Já a segunda foi transformada num navio, mas não foi um navio daquele que ela imaginava. Foi um barquinho que levava pescadores. E já a terceira, ela foi guardada, armazenada, cortada e armazenada num depósito e ficou por lá. E elas ficaram decepcionadas, pensando: por que não aconteceu com a gente o que a gente sonhava? Então, mais à frente aconteceu o que a gente não esperava. A primeira árvore, que era o estábulo, uma certa noite, bem estrelada, ela recebeu um menino, uma mãe jovem com um menino, e esse menino, tão pequenino, recebeu reis que os visitaram. E aí ela notou: ué, eu estou abrigando o maior tesouro que pudesse existir no mundo. Já a segunda, uma certa noite, numa tempestade tão violenta, carregava alguns pescadores. E dentre eles tinha um homem que dormia. E foi chamado, porque a tempestade estava absurdamente grande e perigosa. Ele acordou e mandou que o mar se acalmasse e que os ventos cessassem. Ela notou então que ela estava carregando o Rei dos Reis. E a terceira árvore foi pega no depósito, foi alinhada, seus troncos foram alinhados em forma de cruz e foi pregado um homem nela. E ela se sentiu muito triste, porque ela viu o sofrimento daquele homem e se sentiu participante daquele ato. Porém, logo à frente, o homem foi retirado e foi levado à tumba. Mas ela viu a notícia que no terceiro dia ele havia ressuscitado e não estava mais morto. Então ela entendeu quem era esse homem. E ela entendeu também que para sempre ela seria lembrada. Quando olhassem para ela, lembrariam do Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Às vezes, nós temos planos para nossas vidas. Nós pensamos que as coisas devem acontecer conforme a gente quer, mas a gente não entende os projetos de Deus. Eles são muito maravilhosos. Os projetos de Deus, eles são além do que a gente imagina ou do que a gente pede. A gente pode sempre achar que o nosso pedido seria melhor da forma que a gente quer. Mas o que acontece nas mãos de Deus é mais maravilhoso do que a gente possa imaginar. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma vida plena. Beijo em todos.